Bem-vindo, Brian William, mas é Brian Bear, o nome artístico. Exato. Bom, o Brian Bear é nascido em Santa Catarina, olha, mas o cara tá fazendo um sucesso, hein, Brian? Em Amém. indicação ao Grammy Latino, ao Latin Grammy, como preferirem, na categoria de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. Cara, e A Vida é Boa com Você, eu amo. Meu Deus, eu amo, sabe? Eu canto. Isso é uma música meio chiclete, sabe? Porque eu falo assim, gente, eu não aguento mais cantar essa música. Mas às vezes eu tô na janela olhando, aí tô cantando, eu falo, caçamba, de novo essa música. Enfim, você sabia que ia virar um chiclete assim na cabeça da gente? Na verdade, A Vida é Boa com Você era uma música nem lado B para mim, assim, era uma música lado É, C. Era uma música, é. ela antes se chamava Do Lado Direito da Rua, que Aham, aparece no começo da música, né? aham, E quando a gente gravou, é até engraçado, porque a gente gravou, colocou no mundo e as pessoas começaram a descobrir a música e a se identificar com tudo que uhum, ela aborda depois de uns 2 anos, mais ou menos, com uma versão voz e violão que eu tinha feito despretensiosamente também. aham, E isso levou a gente para muitos lugares super especiais, e um deles é o Grammy Latino. Então, o Grammy aham, Latino, inclusive, a gente foi indicado com disco ao vivo. Foi um disco gravado ao vivo em São Paulo, no que era praticamente o primeiro show da minha vida, né? Eu tinha feito outros shows com banda no Sul, onde eu morava com alguns uhum, amigos. E uhum, logo que a gente assinou com a Universal Music, a gente estava produzindo esse primeiro disco, que era o A Vida é Boa, que tinha essa faixa A Vida é Boa com Você. uhum, E depois disso veio a pandemia, então tudo que a gente via acontecendo, eu via de dentro do meu quarto, assim. Eu dormia e acordava numa rotina muito minha e vendo as músicas chegando em muitas pessoas, mas sem entender de verdade o que era aquilo. E aí depois disso surgiu essa vontade de falar, cara, eu nem me conheço assim direito em cima do palco. Eu acho que a gente precisa rodar, fazer alguns shows e gravar um conteúdo visual. E não foi o que aconteceu. A gente teve a uhum, ideia de gravar o primeiro show já, porque a gente sabia que ia ser uhum, um lugar assim especial, né, dos fãs verem pela primeira vez o que que era um show do Brian. Eu me descobrindo, eu descobrindo essas músicas todas ao vivo pela primeira vez. Então a gente conseguir registrar isso num produto audiovisual, com o famoso DVD, foi muito uhum, especial, porque eu consigo revisitar aquela noite, aquele frio na barriga, aquela sensação toda muito maluca, sempre que eu quiser, tá sempre lá registrado para sempre. Então uhum. foi uma experiência muito marcante, assim, e por ser o primeiro show, eu não tinha muitas expectativas. Acho que até a ansiedade e a felicidade ali de estar no palco pela primeira vez era tão maior do que esperar qualquer coisa de uma gravação, Uhum. sabe? Eu lembrei depois que acabou o show, que estava sendo gravado, assim, nem tava me dando conta que era um DVD. E isso Uhum. levou a gente para Sevilha, na Espanha, para a cerimônia do Grammy Latino, numa categoria super concorrida, super disputada, que é do melhor álbum pop contemporâneo em Uhum. língua portuguesa. Contemporâneo. Então, é o tipo de coisa que a gente, sei lá, não sei, na minha cabeça a gente espera que aconteça depois de muitos e muitos anos de carreira, assim, então acontecer isso agora, Uhum. né, no final do ano passado, com esse disco que é tão especial, que é um disco ao vivo, é um disco completamente de verdade, não tem uma regravação ali de voz, nem do meu violão, nem de nada, então você consegue perceber, sabe, a emoção às vezes ali atravessando a voz, às vezes a voz trêmula em alguns momentos e às vezes aquela coisa contagiante minha com o público, aquilo tudo é muito real, assim. Eu acho que é exatamente por isso que as coisas estão levando a minha música para um lugar tão único e especial, assim, é por tratar ela como ela deve ser tratada, com muita verdade, com muito carinho também, sabe? E eu também, eu tô Uhum. no teu time aí de A Vida é Boa com Você. Às vezes eu tô aqui fazendo um café, eu falo, meu Deus, eu já escrevi essa música faz muitos anos, ela ainda tá martelando na minha cabeça, mas tudo bem. Ela martela na minha até hoje. Agora eu sei o culpado que está aqui na minha frente. Mas ela martela em momentos bons. Isso é que é mais legal, Que bom. entendeu? Ou talvez nos momentos ruins que me fazem lembrar
os momentos bons. E aí a coisa fica boa, porque música tem essa coisa transformadora, né? Com É, certeza. Acho que até por vir de um período de pandemia, né, de ser um artista, eu comecei em 2017 para 2018, mais ou menos, mas as coisas realmente começaram a acontecer, falando em tamanho de números e uhum, pessoas excluindo a minha música, principalmente no meio da pandemia. Eu acho que foi um período que mostrou muito pra gente como a gente precisa de arte durante o nosso dia praticamente inteiro, sabe? Para a gente se encontrar, para a gente se perguntar, para a gente reviver memórias, para a gente se entender, para a gente compreender nosso processo também. Então, acho que durante a pandemia isso ensinou muito as pessoas a importância disso. A gente estava trancado dentro de casa, não tinha muito para onde correr e tudo que a gente tinha era a gente mesmo e arte, e era música, filmes e tudo mais. Então, eu acho que foi um período que revelou isso para muitas pessoas, assim. E para mim foi muito maluco também estar vivendo esse processo de que todo mundo estava vivendo ao mesmo tempo junto, essa experiência coletiva que foi o uhum. lockdown e ao mesmo tempo criando coisas que conversavam comigo e vendo isso conversar com outras pessoas também. Então foi bem experiência bem Esse, maluca e lock, muito reveladora. esse lockdown fez o seguinte, ele... Peraí, eu saí do Pois vídeo, é, mas já você sumiu volto. aqui. Já Aí. voltei. Esse lockdown fez o seguinte, ele não só a coisa boa, se é que pode se tirar disso aí, revelou bastante talentos, né? Revelou bastante talentos e também eu fiquei, eu conheci muitos talentos da música que foram lançados e uma coisa boa também que foi muitos humoristas que hoje estão gigantes, se lançaram na pandemia. Então, isso foi no lockdown, isso foi meio que um presente para a gente, porque foi muito difícil para todos nós, né? E eu criei esta forma também para mim, do meu lado. Eu criei essa forma de entrevistar pessoas e levar o vídeo para que as pessoas te conheçam, ao invés de eu ficar escrevendo sobre você. Claro. Eu falei, não, eu quero fazer em vídeo a entrevista. As pessoas me perguntam, manda as perguntas por escrito. Não, eu quero a reação do artista, eu quero que o artista fale. Se eu mandar por escrito, o cara vai descrever lá. Até você mesmo vai escrever, não, é isso, isso, isso. Mas você não vai botar todos os sentimentos que a gente quer trocar. A nossa É ideia completamente diferente, né? a gente quer trocar. Então, também, aí fizemos 300 capas nessa brincadeira de lockdown Louco. até hoje. Então, voltando a você, você é bem ouvido no Spotify, 296 mil inscritos e mais de 76 milhões de visualizações no YouTube. Eita, que beleza, cara. É muito bom, porque quando eu vejo uma pessoa talentosa como você, e assim, explodindo, é, sabe, chegando a tantos cantos desse Brasilzão aí, é muito bom ver música de qualidade e que o lockdown acabou ajudando, né? Acabou ajudando. Mas vamos lá, em janeiro de 2023, você lançou o EP Conversas de Travesseiro, Uhum. que vão de voz e violão, e até versões mais eletrônicas, até versões mais eletrônicas. Esse Conversas de Travesseiro é do show ao vivo? Não. O voz e violão é Esse a é versão Conversas tocada de no show ao Travesseiro. vivo. É. A ideia Uhum. desse EP foi trazer, na verdade, várias roupas para uma mesma música, assim, porque eu sei que Uhum. tem lugares que às vezes a minha música não acessa por conta da roupa que ela tá usando ali, né, o arranjo e tudo mais. Então, foi Aham. um jeito criativo que a gente encontrou de fazer outras pessoas de fora da nossa bolha, de fora dessa bolha de pessoas que já gostam da minha música, conhecerem um pouco mais do trabalho também. Então tem versões ali
eletrônicas inspiradas nos anos 80, tem outras coisas mais modernas, tem voz e violão, então Uhum, tem versão para todo tipo de gosto ali, sabe? De quem gostar de música que fala de amor, música que fala uhum, desse sentimento de gostar de alguém e se entregar para alguém. Então, uhum, foi um trabalho muito especial que a gente fez também. Tem participação de um uhum, monte de artistas incríveis também colaborando junto, fazendo uhum. esses remixes. Vale muito a pena conferir. Você teve umas parcerias aqui interessantes que eu tô vendo, que foi com os DJs Hawk, Markson Muller, DG3, Memê, DJ Uhum. Memê, que eu gosto muito. E você, em junho do ano passado, você participou do projeto You Music, ah, com. Desculpa, eu tô sem óculos, tô gripado, muito gripado, tá? Então, Eu acho que a você deve estar falando do situação Cazuza, provavelmente, eu das vou entrar versões de aí. Cazuza. Então, João Paulo, na hora da edição, você corta isso aí, porque eu vou voltar lá sobre exagerados. Vamos falar sobre isso? Bora? Exagerados? Então, Exag- Exagerados foi um projeto que veio, um convite através da gravadora para a gente trazer releituras e imprimir a nossa cara em algumas das canções clássicas do nosso poeta Cazuza. E eu tive a honra de participar desse projeto, junto com Carol Biazin e junto com Mamundi. E foi incrível, assim, primeiro porque quando a gente começou a escolher as músicas, eu comecei a mergulhar mais uma vez no repertório do Cazuza. E é sempre muito mágico, é sempre uma escola, assim, né? Você revisitar esses clássicos. E, inclusive, a gente às vezes não quer ser clichê, mas é difícil fugir dos clássicos, porque eles são muito bons. muito difícil. Então, É. eu fiz uma versão de Exagerado junto com as duas e ficou incrível. Adoro as duas artistas, a Carol e a Mamundi, Uhum, elas são incríveis, muito uhum. musicais, assim, super queridas. E também gravei uma versão de Pro Dia Nascer Feliz. E é engraçado porque eu não sou muito acostumado a cantar músicas de outros compositores, assim. Então, quando eu pego para ser intérprete, é um desafio completamente diferente, assim, né? Porque eu como compositor, às vezes até me escondo um pouquinho atrás da própria caneta, assim, de falar, bom, isso aqui Aham. é minha música, é o jeito que eu É escrevo e tudo minha, mais, então eu posso é cantar sempre um errado. desafio. Exato. Eu posso cantar do jeito que eu quiser, foi eu que escrevi, e Aham. você não tem um sentimento de que você não pode fazer isso com a obra do Cazuza. Uhum, Mas foi incrível, a gente contou com a produção do Cassim e do Nave também, que são dois crânios, uhum, assim, da música uhum, brasileira, e foi um projeto que me deu muito orgulho, eu até cheguei a levar em alguns shows a versão de Pro Dia Nascer Feliz para o show, então em alguns momentos, em alguns shows eu toquei a versão que a gente fez uhum. para essa canção do Cazuza. E é sempre muito nostálgica, sempre muito bom. É uma música que atravessa gerações. Eu acho que esse tipo de projeto ele é muito necessário também, por Sim. mais que Cazuza seja um escritor, um poeta, um compositor, um cantor, um artista de palco incrível. Eu acho que é muito injusto deixar com que apenas uma certa geração conheça muito do repertório desses Tenha, artistas, sabe? tenha esse poder nas mãos, sabe? Exato. Então, quanto mais a gente usar de artistas mais novos para levar e revisitar essas canções para outros públicos conhecerem, Eu melhor, acho assim, sabe? Eu barato. acho que são pouquíssimas pessoas que não sabem que as músicas do Cazuza são do Cazuza, mas ainda Uhum, assim, eu acho que quando a gente revisita isso, quando a gente imprime outras coisas nessas obras, assim, outros jeitos de abordar elas. Eu mantive uma produção e um jeito de interpretar muito casuzesco, vamos dizer assim, sabe? Porque eu sou uhum, muito fã mesmo. E eu peguei até alguns trejeitos de voz enquanto ensaiava, porque é muito bom de ouvir. uhum, E algumas outras versões tiveram uma roupagem um pouco mais diferente, um pouco mais moderna, assim, e ficou super legal também. Então vale também super a pena você
se deleitar com isso, assim, tirar um tempo aí da sua vida para ouvir do começo ao Exato. final o projeto, porque tudo ali foi feito com muito carinho e respeitando muito a obra do Cazuza, e ainda assim a gente Uhum. conseguiu colocar a nossa identidade ali dentro dessas canções, sabe? Particularmente, eu acho que é bom brincar com isso. É um ícone, Uhum, Cazuza, é um ícone ótimo, mas eu acho que ele fez a obra que ele fez, principalmente na época que ele fez, foi interpretado por diversos outros artistas, cada um deu uma roupagem diferente. claro. Então é legal brincar com isso para tornar Cazuza menos, que ele é um ícone de sempre, mas mais acessível, Uhum. sabe? Isso é muito importante, bem acessível à nova geração, como você disse. E a gente ouvir mais Cazuza, mais e mais e mais e mais, a gente nunca cansa, E né? quando você ouve Cazuza, você mergulha num lugar de tempo de música que você não vai ouvir só Cazuza, né? Você vai ali querer descobrir mais Aham. daquilo, mais desse trejeito de escrever, então você vai acabar descobrindo outros milhares de artistas que enveloparam ali um período histórico da música brasileira e que são muito bons, assim, que não se limitam a Cazuza, sabe? Então acho que esse tipo de projeto, ele é muito bom para a obra, por exemplo, do Cazuza, mas ele é muito incrível porque é uma porta para as pessoas descobrirem outros jeitos de se fazer música que existiam antigamente, que às vezes a gente até vive num ciclo de se repetir, de tentar buscar como essas pessoas criavam e tudo mais. E isso é incrível, assim, porque vai popularizando uma cena de música, um movimento histórico Sim. musical que aconteceu no passado, agora, em 2023, em 2024, sabe? Isso é muito legal. Brian, quanto tempo, quantos anos você começou a criar, e a cantar, e a compor, e a se ligar que você amava música? Cara, eu tenho memórias, assim, de estar, às vezes, no corredor da minha antiga casa, ou no banheiro, aproveitando da ambiência, do reverb, do eco que fazia, criando melodias e sentindo vontade de guardar elas sem ter um motivo Uhum. aparente assim, mas eu cantava algumas linhas de melodia e de letra e aí eu pensava em alguns artistas que eu gostava reproduzindo aquilo, cantando. Uhum. Então eu comecei a me desafiar assim, sozinho, eu comigo, a criar coisas diferentes e inovadoras dentro da minha própria cabecinha ali de, sei lá, 10 Aham. 9 anos assim, Aham. sabe? E Uhum. comecei a me enxergar, depois de alguns anos, como compositor mesmo, assim. Eu não me enxergava como intérprete, como cantor, nem nada do Aham. tipo, assim. Eu me enxergava muito eu comigo, no meu lugarzinho, escrevendo as minhas músicas e tentando fazer com que algumas pessoas cantassem elas. Mas E como não depois se... de um tempo, como? Continua, continua, continua. Depois de um tempo, eu já tinha tanta música que eu não sabia mais o que fazer com elas, que eu comecei a mostrar para algumas pessoas e a maioria delas falava para mim que era para eu mesmo gravar assim, essas músicas. Até Uhum. chegar no ouvido de um cara que eu sou eternamente grato, que é o Pedro Skin, e o Uhum. Lucas Tiroma, que são dois amigos meus do sul do Brasil. Uhum. E o Pedro, na época, já tinha uma carreira, já cantava, fazia shows. E eu mostrei uma música minha para ele, ele falou que não ia gravar, mas que eu deveria gravar. Então ele foi me visitar, colocou uma câmera na frente do meu rosto para eu cantar as minhas músicas e me encorajou no momento em que nem eu acreditava que aquilo era possível, deu criar, deu fazer aquilo Uhum. e começou a me incentivar e me ajudar a eu mesmo gravar vídeos meus cantando as minhas músicas. E ali Uhum. as coisas começaram a acontecer. Ali eu comecei a acumular muitas e muitas composições. Eu já trabalhava em outros empregos, né? Eu trabalhei 3 anos numa fábrica, outros 3 anos numa loja de instrumentos musicais. E depois disso eu comecei a mostrar as minhas músicas na internet, as pessoas começaram a gostar, até que não existia mais um tempo hábil de fazer outras coisas, a não ser escrever e fazer música, assim. Então ali eu acho que talvez eu possa dizer que profissionalmente minha carreira começou a acontecer, mas eu não lembro o momento exato de que eu comecei a criar. Eu acho que foi muito ainda quando criança e muito por necessidade de
de me expressar, assim, eu não gostava muito de me comunicar, de me abrir, de falar sobre as coisas que eu estava sentindo, mas eu tinha uma facilidade muito grande de colocar isso numa música para talvez, não sei, eu mesmo ouvir aquilo e como se fosse um tipo de conversa com outra pessoa, mas Aham. um jeito de colocar aquilo para fora. E aquilo foi se tornando muito grande, começou a tomar um tempo da minha vida que era imensurável, assim, eu passava o dia inteiro fazendo isso. Quando eu estava trabalhando na fábrica, minha cabeça estava lá, enquanto eu trabalhava com o meu corpo lá carregando coisa de um lado para o outro, minha cabeça estava pensando nas harmonias, pensando nas melodias, nas letras. Então, hoje, quando eu abro meu gravador do celular, ele quase trava, assim, porque tem registros desde essa época. Eu consegui Legal. migrar, né, essas gravações cada vez para os outros dispositivos que eu usava, às vezes um computador, às vezes um celular. Então, eu tenho gravações desde o do começo, assim, eu tenho as primeiras coisas que eu escrevi numa folha de papel guardadas até hoje, assim, elas estão lá bem bonitinhas para eu nunca esquecer o porquê também de eu ter começado a fazer isso e do que eu buscava nas músicas quando eu estava naquela época, que são coisas diferentes que a gente busca hoje. A gente vai se reinventando, tendo outros objetivos e tudo mais, mas sempre foi muito por necessidade de me expressar, assim, desde muito novo. Eu Uhum. acredito que tenha sido desacompanhado do violão pelos 9, 10 anos e acompanhado do violão um pouco mais forte, um pouco mais presente, assim, e as pessoas já conseguindo observar isso na minha vida e sabendo que eu gostava muito disso, talvez uns 13, 14 anos, mais ou menos. E a voz, Brian? Quando é que você descobriu que sua voz era necessária? Sabe? Cara, você tem uma voz maravilhosa. Eu te agradeço Acho- muito, mas nem sempre foi assim. Eu acho que Nem... isso foi fruto de muito estudo, assim, porque se eu te mostrar as primeiras gravações minhas, você vai entender do Fala, que eu tô esse é o falando, assim. cara! Eu vou pensar, esse é o cara! É, porque o que acontece, e para mim foi muito importante eu parar na frente de grandes empresários e produtores e eu vi, assim, dessas pessoas, você não canta bem e você não toca bem, mas suas músicas são muito lindas, mas você não canta bem e você não toca bem. E isso fez com que eu fosse para casa e passasse dias e dias e dias estudando e me gravando e me ouvindo, entendendo o que que daquilo era muito legal, o que que não funcionava tanto e me descobrindo muito curioso assim por saber o que que faz um cantor ser um bom cantor, sabe? Quais são as características assim? E descobri a minha voz, assim, eu acho que qualquer pessoa pode cantar, assim, sabe? Ela só tem que entender o que ela quer passar em sentimento, em mensagem para as pessoas através da voz dela, assim. Eu acho que quando a gente começa Uhum. a dar um pouco de atenção e carinho para isso, a gente consegue acessar alguns lugares de compreender, assim, o que que é a nossa voz, quais são as maiores qualidades, o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta. A gente liga muito esse cantar bem com essa coisa performática que a gente às vezes vê na televisão, nesses programas de competição vocal e tudo mais. Mas na Uhum. verdade a voz bonita é a voz real, assim. Às vezes eu leio algumas matérias super antigas que falavam sobre o Bob Dylan, por exemplo, que diziam que ele tinha uma voz que parecia uma lixa. E para a Uhum. época, né, onde uma voz bonita era uma voz super polida, super doce, ele vinha com uma voz completamente, entre aspas, estragada, assim, sabe, super Eu rude e gosto, zero eu gosto. polimentos, assim. Ah. E era muito bom, porque a mensagem ali dentro era muito boa também. Então, isso faz com que a gente compreenda que a voz, ela é um meio de comunicação, é um jeito de mostrar para as pessoas o que você está sentindo. Então, eu acho que desde quando eu olho lá para trás, eu lembro de eu cantando assim, sem entender o que que era estar no tom, eu não fazia a menor ideia do que era um tom de uma música, então eu só cantava. E eu acho que é aí que está o grande barato, a gente às vezes liga a realização artística assim com essa realização performática de cantar bem, cantar bonito, mas a gente só tem que cantar de verdade. Tem alguma Você coisa mais falou uma emocionante coisa. do que você ver alguém cantando de verdade, sabe? Não tem. Então acho que Uhum. isso é o mais barato. Às vezes tem vídeos da, Uhum. sei lá, da Ella Fitzgerald cantando, chorando, você vê que a voz dela tá trêmula e aquilo te emociona. Eu acho que isso é cantar bem, sabe? Eu acho isso de cantar bem. E o que o. Você falou em programas de TV, de coisa, porque as pessoas usam agudos enormes e fazem da canção assim.
Tem horas que eu falo, putz, tá estragando a música, tá estragando. Por que que esse cara que tem uma voz enorme, fantástica, chegou no final e deu aquele berro que não tem nada a ver. Eu me fere o ouvido. Eu não sei se eu tenho Uhum. uma boa. Desculpa um minutinho. Giovanni, está caindo toda hora a minha imagem aqui, tá? Você chegou a ver ficar escura a tela? Tá caindo, fica parecendo um P só, um P meio dourado, É, assim. toda hora. Toda hora. Bom, mas enfim, então, voltando ao que a gente estava dizendo, caiu várias vezes. É. Ah, a cara tá cantando bem, 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 aí chega no meio da música, e aí faz um negócio que. Aí chama de melismas e coisas. Eu, sinceramente, não sou fã de nada disso. Eu gosto de uma voz pura. Seja ela assim, fora do tom. Aliás, um pouquinho fora do tom é até legal, cara. É bonito, Tá? né? Eu adoro também. Eu Às vezes eu tô adoro um gravando no pouquinho. estúdio e eu falo, nossa, vamos pegar esse take, porque tá meio sujinho, tá meio fora, é bonito, assim, sabe? Eu gosto. Na medida certa, funciona Meio super bem. sujinho, exatamente, meio coisa. Eu adoro isso. Uhum. Você vê que, citando algumas vozes do Brasil, Caetano e Gal tinha o agudo que era dela mesmo, e não forçava, e ninguém forçava. Quer dizer, são canções Cazuza, e aí por aí vai. E se a gente for mais longe, você vê que, por exemplo, a, a, essas pessoas citadas, eu agora esqueci de um nome. Perdoa a febre e perdoa a coisa. Mas aquela que fez o maior sucesso, morreu cedo, e que Cássia Eller não. Cássia Eller também, mas que morreu cedo e que era inglesa. Amy Winehouse. É Money House, exatamente, é Amy o maior exemplo Winehouse. disso, assim. Amy Winehouse. Quer dizer, é isso que eu gosto. Não sei se eu estou errado, porque eu não sou crítico de música. Eu acho que cada um tem seu barato, assim, por exemplo, meu barato é escrever, e tem, para alguns artistas, o barato é exatamente esse desafio consigo mesmo de cantar cada vez mais controladamente, assim. Eu admiro muito, eu acho muito incrível quem consegue fazer golpes assim e fazer mudanças de registro super rápidas e fazer melismas e tudo mais. E acho que tem pessoas que adoram isso, sabe? Acho que tem um grande Né? público que ama isso, mas o meu barato não é esse, assim. Meu barato O meu também é muito não, mais para escrever. ouvir. Falando É. como ouvinte, o meu barato não é esse. Até porque o exagero para mim, destrói a canção. O Uhum. exagero nesses falsetes, nessas coisas todas, para mim, destrói a canção. Ah, que bom falar com você. Agora a gente vai. Infelizmente, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu tenho que avisar que você está com uma música na próxima novela, né? E aí, vamos que vamos. Eu estou aqui te seguindo, Brian, tá? Maravilhoso. Então, você trate de seguir de volta e mandar notícias sempre para mim. Como é que tá o seu arroba lá? @Revista Portfólio. Ah, tá. Achei que era o seu mesmo. Não, é o que eu mais uso é esse. O meu é Luiz Alberto Tá, Portfólio, mas eu quase não estou indo lá porque eu não tenho tempo de ir, infelizmente. entendi. Mas, bom, Mas antes é da isso, gente ir, a música na hum, novela foi um outro susto dos bons, assim, na sequência do Grammy, foi um daqueles baques, assim, que eu acho que desde novinho, quando eu comecei a tocar, eu sempre fui muito louco, assim, ver uma música minha sendo trilha sonora de uma novela, ainda mais a Rede Globo, então ainda estou hum, processando a informação, assim, já estava muito feliz no fim de ano com a sincronização, que a Vida é Boa com Você participou da campanha do Banco do Brasil, e aquilo para mim já foi uma loucura ver minha música na TV, sabe, sendo sincronizada em todas as emissoras durante o dia inteiro. Então eu ficava vendo e falava, nossa, não pode ser verdade, isso aqui é muito maluco. E agora ter essa notícia da música na novela é mais incrível ainda. A gente está com vários projetos para esse ano, então tem muita coisa para acontecer ainda nesse semestre. Tem single para sair de um disco
Então, a gente está super Ó, animado, assim, vendo essas coisas todas eu quero acontecendo. saber de tudo, tá? Quero saber de tudo. Sucesso. Gosto muito de Obrigado, querido. você. Você é um cara sensacional, viu? Obrigado. Fiquei muito feliz com o espaço também. Para a gente é super importante nesse momento. E a Bia vai te atualizar com Ai, outras ué. coisas da agenda se acontecer até sair a matéria inteira e a revista. Mas eu só posso te agradecer aí. Foi muito, muito, muito especial nessa primeira capa, inclusive. Que legal. Aí eu aí no final aparecendo. Tá vendo, né? Tá vendo? No final eu apareci. No final, fiz minha entrada triunfal, minha saída triunfal, pelo menos. Querido, sorte, Obrigado né? pra Sempre. gente. Até. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo.